Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui nessa série Como a Astrologia pode te ajudar na sua vida prática. Essa série, ela foi toda desenhada para que você possa aprender na prática como que você pode ativar determinados potenciais que você já traz no seu mapa astrológico, mas talvez você nem conheça, nem saiba que tem, né? E uma vez ativados esses potenciais, isso te permite experimentar uma sensação de mais plenitude, de mais realização, ter uma vida mesmo mais alinhada com aquilo que o universo quer de você. Então, se você não me conhece ainda, meu nome é Devaki, eu sou astroterapeuta com formação em psicologia e no episódio de hoje eu vou falar especificamente sobre o que a astrologia revela sobre a sua vocação, tá? Esse episódio ele vai ser dividido em 5 tópicos que eu já vou te falar já já. Esse é um tema muito pedido por vocês, né? Tanto comentários que eu recebo nas minhas postagens, directs, temas que surgem muito nas minhas consultas astrológicas também. Então as pessoas trazem muito essa questão, né? Nossa, Devaki, qual que é o meu propósito? Que direção eu devo seguir para me realizar na minha profissão? Quais são as minhas aptidões? Quais são os meus talentos? Eu vejo, assim, muitas pessoas mesmo, um número muito grande de pessoas vivendo completamente desencaixadas, né? Então, vivendo uma vida que elas sentem que não é a vida delas, né? Isso é um sintoma claro de que existe uma grande desconexão com a sua essência, uma grande desconexão com o seu eu real. Isso gera, assim, muita ansiedade, muita angústia. E aqui a astrologia entra como um presente mesmo para te ajudar a relembrar da sua essência. Porque o seu mapa astrológico, todos esses potenciais que ele revela, nada mais são do que o programa da sua alma. Então, se você está vivendo o que o seu mapa propõe, porque não é garantia, ter um mapa não garante que você vai fazer a viagem, estando vivendo os potenciais que o seu mapa revela, isso vai te trazer uma sensação de alegria, de preenchimento, de realização, né? Isso é estar alinhado com o que o universo quer de você. Então, quando você consulta ali o seu mapa, cada área da vida, qual que é a proposta de cada área da vida para você, isso te ajuda a ir relembrando a sua essência. Porque a gente se desconecta mesmo da nossa essência, né? Tanta expectativa que o mundo tem sobre a gente, né? São tantas projeções. A gente abre os olhos ouvindo referências do que é sucesso, referências do que é realização profissional, e a gente vai tentando ser o que os outros dizem pra gente que vai dar certo. Isso vai afastando a gente da nossa essência. Então a astrologia é um instrumento assim maravilhoso para essa retomada da conexão com a sua essência. É como um voltar para casa. Então aqui eu vou, ao longo desse episódio, eu vou abordar aqui 5 tópicos com vocês referentes à astrologia e vocação. Então, tópico número 1, eu quero te contar por que eu pessoalmente não relaciono o Sol com a vocação, como eu vejo muitas pessoas fazendo essa relação. Vou explicar para você por que para mim isso não faz tanto sentido, tá? Aí o segundo tópico eu vou tratar realmente do que eu considero o mais relevante em termos de indicação desse propósito terreno, que é a casa 10. Tudo que está ali na casa 10, os signos, os planetas, o regente do signo, da casa 10, né? Tudo isso revela, dá pistas sobre a sua vocação. Vou falar também sobre um elemento que é muito pouco falado e que tem tudo a ver com a vocação, que muita gente não fala, vou contar aqui para vocês. E vou falar também dos desafios que podem estar ali muito claros, especificados ali no seu mapa sobre o encontro dessa vocação ou mesmo o exercício da sua realização profissional. Às vezes o seu mapa indica que essa é uma área desafiadora para você, mas eu vou te apresentar isso sem terrorismo astrológico, tá? Mostrando possibilidades de superação e inclusive possibilidades de ativação da potência que também existe ali por trás desse desafio, tá bom? E aí então, o quinto tópico, eu vou falar então sobre como você identifica aquelas melhores fases do seu ano para que você ative
a conexão com esses assuntos relacionados à vocação, a trabalho e à carreira, ok? Então vamos lá. Tópico número 1. Por que eu não considero o Sol um indicador da realização ali na área do trabalho, da carreira e da vocação? Na minha percepção, o que o Sol representa é o propósito, o seu propósito no nível da alma. O Sol, ele fala de uma conexão com a sua essência mais profunda, aquilo que vai te fazer sentir realmente a alegria de viver, né? Inclusive, vai ter um episódio aqui onde eu vou aprofundar bastante nesse assunto. Mas o Sol, para mim, ele é um indicador da conexão com a essência, tá? Que não necessariamente é o mesmo propósito terreno, tá? O propósito terreno, na minha percepção, ele é representado pela casa 10, né? Agora, o propósito de alma é o Sol, a não ser que esse Sol, no seu caso específico, ele esteja ou na casa 10, que é a casa relacionada ao trabalho, esteja no signo de Capricórnio, que é um signo que se realiza através da realização profissional, ou que esse Sol tem aspectos com Saturno, né? Saturno pode trazer um senso de realização muito através dos deveres do mundo, né? Mas então são casos específicos onde realmente a realização da pessoa, a realização do propósito no nível da alma, precisa passar pela realização no nível da carreira e do trabalho, não necessariamente, tá? Essa é a minha percepção, tá bom? Então vamos lá para o tópico 2, né? Como que eu entendo a casa 10? Aqui a minha ideia, assim como em todos os episódios, é te compartilhar com você, né, te transmitir alguns princípios básicos, tá? Para que você entenda o raciocínio que está por trás das interpretações, até para você poder ficar livre para fazer as suas próprias associações e para descobrir muito mais coisas sobre o seu mapa do que só com a minha leitura, com a minha interpretação, que é obviamente limitada pela minha percepção, que é um recorte, né? Então, é muito importante que você se aproprie do seu próprio mapa, né? Que você veja o que faz sentido para você, tá? Mas, por princípio, o signo que ocupa a casa 10 é aquele signo, são aquelas características, aquelas qualidades, aquela frequência de energia, aquele arquétipo, que uma vez colocado em movimento, ele vai te trazer realização. Você vai sentir que você está fazendo o que você veio fazer, né? Porque na minha percepção, a casa 10 ela representa aquilo que você veio entregar para o mundo, né? Então, o signo, principalmente, gente, aquele signo que está na cúspide da casa 10. O que é a cúspide? É o signo que corta a casa, tá? Ali é o signo mais importante. Mesmo que esse signo esteja ali a 29 graus, ele está no último grau, é o signo mais importante, tá? Aí a gente olha também aquele segundo signo que ocupa, mas ele só vai ter relevância se tiver planetas ocupando este segundo signo. Aí ele vai ter uma relevância maior e também naquelas fases do ano em que esse signo, este segundo signo, é visitado por alguns planetas. Aí também ele vai ter uma relevância. Mas fique mais focado e coloque em movimento mais aquele signo que corta. Inclusive essa cúspide, ela tem uma grande importância. Ela é conhecida como o meio do céu. O meio do céu é exatamente essa cúspide, esse lugar que corta, que é o ponto mais alto do mapa. Então ele mostra mesmo as minhas metas, o que eu almejo, aonde eu quero chegar, né? Então é aquele simbolismo mesmo da montanha que eu quero galgar, né, para eu me sentir realizado. Então este signo que ocupa essa casa, ele dá pistas preciosas sobre o tipo de trabalho que você vai gostar de fazer, que você vai se sentir realizado fazendo, porque é o que está ali programado para você, mas que não necessariamente você está cumprindo essa programação. E muitas vezes esse desalinhamento que você sente na vida é porque você não está encaixado com aquilo que o seu mapa propõe, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para você, para poder ficar mais claro, né? Se você tem signos de fogo ocupando a sua casa 10, quais são os signos de fogo? Áries, Leão e Sagitário, tá?
Se você tem signos de fogo ocupando essa casa, para você é muito importante que o seu trabalho, através do seu trabalho, você coloque em movimento a sua autenticidade, a sua criatividade, a sua capacidade de ser muito independente, de ser muito espontâneo. De alguma maneira, esse trabalho ele precisa ter uma qualidade que seja em algum nível autoral, né? Você tem que ter espaço de expressão, porque o fogo é o elemento da autenticidade, da criatividade, da intuição, da conexão com o eu. Então, a importância, para quem tem signo de fogo nessa casa, que o seu eu se destaque através do trabalho, entende? Esse trabalho ele tem que, de alguma maneira, dar espaço para a sua marca, para a sua essência, para a sua autenticidade, para aquilo que você tem de único, né? E, geralmente, são pessoas que acabam inspirando. Aliás, né, quem tem fogo nessa casa, o trabalho, ele precisa inspirar você, né? E aí você acaba sendo aquela pessoa que é uma fonte de inspiração, aquela pessoa que anima os outros, que leva alegria para esse ambiente de trabalho, que leva esse fogo, né? E o fogo tem muito essa energia do ânimo, da inspiração, da alegria, tá? Então isso é muito importante. Se você tem signos de terra ocupando essa casa 10, signos de terra são Touro, Capricórnio e Virgem. Aí muda bastante a conversa, né? Porque os signos de terra, eles são signos extremamente práticos, objetivos, pragmáticos. Então, precisam ser trabalhos onde você coloca em movimento essa capacidade de ser muito objetivo, de lidar com dados que sejam palpáveis, mensuráveis, que você coloque em movimento a sua capacidade de ser extremamente prático, objetivo, planejado, estratégico. Isso vai te realizar, né? E também trabalhos que envolvam conexão com o corpo, muitas vezes, né? Então, porque a Terra tem a ver com o nosso corpo físico. Então, às vezes, conectar também com o corpo pode ser, né, uma forma. E muitas vezes você vai ter os dois, né? Porque se você tiver, por exemplo, o signo de Áries ocupando a sua casa 10, talvez você vai ter um pedaço de Touro, que é Terra, também ocupando essa casa. E se tiver planetas em Touro, significa que vai ter uma relevância maior. Aí você vai precisar unir mesmo as duas coisas, que é muito legal, porque são energias opostas que se complementam. Entende? Você vai fazendo o seu quebra-cabeça, porque cada mapa é único. Isso pode acontecer. Você tem os dois, fala, nossa, mas então eu tenho que ser autoral, criativo e ao mesmo tempo prático? Sim. Você tem uma capacidade de trazer para a prática todo o seu lado criativo, animado. Você consegue transformar aquilo numa coisa que é palpável, que é mensurável. Entende? É assim que a gente vai montando esse quebra-cabeça. Mas lembre-se que o mais importante mesmo é o signo da cúspide, tá? E aí, então, vamos ver agora os signos que estão, quando tem signos de ar ocupando essa casa 10. Quais são os signos de ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Se você tem signos de ar ocupando a tua casa 10, é importante que você coloque em movimento essa sua capacidade de se comunicar, de trocar com pessoas, de aprender, de ensinar, de transmitir as informações, de fazer ponte entre as pessoas. Então, tudo que envolve esse universo do pensar, do ensinar, do aprender, esse universo mais abstrato, isso é algo pode trazer muita realização profissional para você. Então, atente-se a isso, tá? Caso você tenha signos de água ocupando essa casa, significa que o que você precisa colocar em movimento é a sua sensibilidade, é a sua capacidade de sentir o outro, de fazer empatia, de cuidar, porque a água ela é super solícita, ela sente o outro. Então aqui entra muito as profissões de ajuda, né? Os terapeutas, curadores, né? Pessoas que precisam colocar sua sensibilidade em movimento, né? Então encaixa muito bem esse tipo de profissão que envolve cura e que envolve ajuda, tá? Profissionais da área da saúde. E de novo, pode ser que esteja mesclado, né? Tem um pouquinho de um pouquinho de outro. Aí você vai juntando e saiba que é misturado mesmo, porque a astrologia não é uma coisa matemática. Ah, é isso, pronto, acabou. É isso mesmo. São várias influências, são várias possibilidades. E você vai aprendendo a unir tudo isso e vendo o que faz sentido para você.
tá bom? E aí, então, se você tem um planeta ocupando essa casa, a função psicológica representada por esse planeta, ela também é uma fonte com a qual você conta para se realizar no trabalho. Então, por exemplo, se você tem um Sol ocupando a casa 10, né? Então, é através da sua autenticidade que você se realiza. Você precisa esse trabalho, tem que dar espaço para o seu Sol, para a sua autenticidade, para a sua criatividade, porque o Sol é parecido até com quem tem fogo, né? Na casa 10, por quê? Porque o Sol é um planeta de fogo, né? Se você tem a Lua ocupando essa casa e a função da Lua é cuidar, é nutrir, é maternar, saiba que precisa ser um trabalho onde você coloque em movimento essa função psicológica, né? Se você tiver Mercúrio ocupando essa casa e a função de Mercúrio é entender, decodificar, comunicar, essa é uma função que você precisa colocar em movimento no seu trabalho. É muito parecido com quem tem ar nessas casas. Então, usar a sua capacidade de se comunicar, de trocar, de entender, de ensinar, usar o seu lado cognitivo, né? Isso é uma fonte com a qual você conta para se realizar profissionalmente. Se você tem a Vênus ocupando essa casa, você conta com a sua capacidade de ser diplomático, com o seu senso estético, com a sua capacidade de levar beleza, de levar conforto para essa área da vida, para o seu ambiente de trabalho. Então você conta com isso, essa capacidade de construir bons vínculos, fazer bons acordos, boas negociações, né, ser diplomático, ver o lado do outro, tudo isso é uma fonte com a qual você conta. Se você tiver Júpiter ocupando essa casa, essa é uma energia com a qual você conta, que é sua capacidade de ver além, de expandir os seus horizontes, sua capacidade de inspirar, de mostrar caminho, de mostrar direção, né? Júpiter representa também o professor, o mestre, então ser aquela pessoa que ensina de uma maneira inspirada, mostrando caminhos, mostrando direções. Se você tem Saturno nessa casa, você conta com a sua habilidade de ser focado, disciplinado, com a sua seriedade, com o seu comprometimento. Isso é uma função que, uma vez colocada em movimento, ela te leva para a realização profissional. Sua casa 10 pede que você coloque essa função que está ali em movimento. Se for Urano, precisa ser um trabalho inovador. Você precisa colocar em movimento sua originalidade, sua capacidade de romper com as regras. Isso é um fator com o qual você conta para se realizar. Se for o Netuno, tua sensibilidade, tua conexão espiritual, sua capacidade de sentir o outro, né? Sua capacidade de inspirar o outro na espiritualidade também, né? Então isso é uma função com a qual você conta. Já um Plutão na 10 precisa ser um trabalho onde você sinta que você tem uma conexão profunda com aquele trabalho, que aquele trabalho gera transformação, tanto em você quanto no outro, né? Tem que ser um trabalho que toque nas suas vísceras de alguma maneira. Então, trabalho de transformação pessoal, de cura, de purificação, são super bem-vindos aqui. Ou trabalhos onde você de alguma maneira tem que colocar em movimento a energia do poder, porque Plutão representa também o poder, aprender a fazer um bom uso do poder. Plutão na 10 vai te trazer esse desafio, tá? Então, esses são os planetas ocupando a casa 10 e o significado deles, tá bom? Outra coisa importante que a gente olha também é o planeta que rege a cúspide da casa 10. Ele também complementa essas informações, ele também dá pistas a mais. Então, por exemplo, se você tem o signo de Áries ocupando a sua casa 10, então o regente de Áries é Marte. Então, aonde o Marte está, por signo, por casa, os aspectos que ele faz, também vão dar pistas, tá? Sobre energias que, uma vez colocadas em movimento, te levam para uma realização profissional, tá? Talvez, se você não é muito avançado em astrologia, se você é um iniciante, isso fica, essa parte do dispositor, né, que é o regente da casa, talvez seja um pouco complexo e tudo bem, tá? Você não precisa olhar para isso agora, porque só de você olhar o signo e se tiver planetas, o planeta ou os planetas, já vai te trazer tanta informação que já está de bom tamanho, tá? Se você quiser aprofundar um pouquinho, saiba que dá para destrinchar também e buscar mais pistas através, sim, do dispositor, ok? Agora então eu vou passar para o
terceiro tópico, que é aquele tópico, né, que muitas pessoas não falam muito, né? Qual que é o elemento, né, que esquecido e que é tão óbvio, para mim é tão óbvio, por quê? Quando a gente fala em vocação, a gente está falando de dons e talentos, certo? Né? E aí o que acontece? Existe aquele elemento no seu mapa astrológico que predomina. Qual que é o elemento que predomina? É aquele elemento onde você tem muitos planetas naquele mesmo elemento. Então, se você tem muitos planetas no signo de ar, você vai ter aquele elemento predominante. Se você tem muitos planetas em signo de fogo, você vai ter aquele elemento predominante. E isso não necessariamente tem a ver com o seu signo solar, com a sua lua, nem com o seu ascendente. Por exemplo, no meu caso específico, eu sou peixes, meu ascendente é touro, finalzinho de touro, e a minha lua em leão. Né? Então, peixes é água, touro é terra, leão é fogo. Mas na contagem dos elementos, eu tenho a maioria dos meus planetas em signos de ar. Então, o elemento que predomina no meu mapa é o ar. Existem 10 planetas, porque nessa contagem a gente considera Sol e Lua planeta. Eu tenho 7 planetas em ar. E apenas o Sol em peixes, apenas a Lua e Netuno em fogo, Sol em água, né? Então o resto tudo está em ar. Então o meu elemento predominante é o ar. Entende? É assim que a gente tem que olhar. Onde que está no seu mapa a predominância dos planetas. Uma vez visto isso, saiba que aquele elemento que predomina, ele é sim um dom que você tem, um talento que você tem. Você vai ter uma facilidade com esse elemento. Então, se você tem uma predominância do ar, você tem facilidade com a comunicação, com a fala, com a expressão, com as trocas, com o relacionamento. Se você tem uma predominância do fogo, você tem facilidade em ser criativo, em ser intuitivo, em se autoafirmar, em ter autoconfiança, em ser uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que se expressa, que se autoafirma, que é autêntica, que é espontânea, que é criativa. Se você tem muita terra, você tem facilidade com a parte material da vida, lidar com horário, lidar com limite, lidar com dados objetivos, com dados, né, concretos, fazer planilha, né, lidar com metodologias. Para você é tranquilo isso. Se você tem muita água, para você é muito fácil lidar com esse universo das emoções, dos sentimentos, sentir o outro, saber o que você está sentindo. Favorece muito o trabalho de cura quando você tem muita água, entende? Então, muitas vezes, inclusive, se você tem uma predominância de planetas no signo de água, você pode ter uma configuração no seu mapa que é chamada de grande triângulo de talento. Eu, por exemplo, tenho 2 triângulos desse no meu mapa. Adivinha que signo? Os signos de ar, que é onde eu tenho a predominância. Então eu tenho um grande triângulo no comecinho do signo de ar e um outro grande triângulo no finalzinho do signo de ar. Então o talento mesmo que eu tenho com a comunicação, com a fala, com a expressão, entende? Então normalmente quando um elemento predomina, pode ser que você tenha, além desse elemento predominante, também aquele, você vai bater o olho no seu mapa, você vai ver um grande triângulo assim, triângulo azul. Esse é um grande triângulo de talento, tá? Às vezes acontece deste triângulo de talento envolver signos de diferente elemento, tá? Só para vocês saberem, não ficarem confusos. Ai, meu Deus, mas não tá batendo com o que a Deva aqui falou. Pode acontecer, porque às vezes você tem um planeta no finalzinho de um signo fazendo um trígono com um planeta que já está no comecinho de outro signo, né? Mudou o elemento, tá? Mas de qualquer jeito é um talento envolvendo aquelas 3 energias daqueles planetas. A energia flui muito bem entre esses 3 planetas. Mas aí realmente não é um grande talento daquele elemento especificamente, tá? Só clareando aqui, porque pode ser que a hora que você vai olhar ali no seu mapa dê essa diferença, tá bom? Mas então esse também é um elemento com o qual você conta em termos de vocação, de aptidão, ok? E aí então vamos para o 5º e último tópico, que é: quando que eu sei que existem desafios em relação a essa área da vida? Porque às vezes tem desafio, né, gente? Desafios a gente tem. Para algumas pessoas, essa questão da realização profissional, de encontrar a vocação, às vezes é uma questão kármica mesmo. É o de calcanhar de Aquiles, é o que ela veio trabalhar, né? E geralmente quando isso acontece é porque existem planetas kármicos ocupando esta área da vida, né? Essa é uma das... Existem 3
indicadores de que essa é uma área onde você tem sim desafios a serem superados, tá? Mas que não quer dizer que você está fadado a fracassar nessa área da vida, que você está fadado a sempre não dar certo, a nunca encontrar sua vocação. Não quer dizer isso. Quer dizer sim que vai te demandar mais trabalho, mas que também, uma vez que você se debruce sobre esse trabalho e aprenda as lições que esse karma está querendo te ensinar, isso pode ser o seu ponto forte. Então, vamos lá. Quais são os pontos kármicos que eu considero, né? Principalmente Saturno, o Plutão, muitas vezes, principalmente se ele estiver muito desafiado ali, recebendo muitos aspectos tensos, o Quíron, ponto kármico. Então, tem outros pontos kármicos também, tá? Mas eu vou me debruçar sobre esses três aqui, até para não ficar muito longo esse vídeo, eu acho que já é bastante informação para vocês. Quando o Saturno está na casa 10, o Saturno, gente, eu já falei nos outros episódios, né? E vou repetir em todos os episódios. O Saturno, ele é um ponto kármico. Onde a gente tem Saturno é aquela área da vida, e também por signo, também vai indicar, aonde você precisa superar uma sensação de insuficiência, de inferioridade. Você se sente menos ali, você se sente insuficiente ali. E aí você vai ter que trabalhar os assuntos daquele signo, daquela casa, tá? Existe um trabalho para você ali. Se você pula essa etapa e não faz esse trabalho, a vida fica sempre te dando as mesmas dificuldades de novo. Sabe essas coisas que repete na sua vida? Repete, repete, repete. Você não sabe por que repete? Você não aprendeu a lição ainda. Simples assim. Tem um padrão que se repete na sua vida, é porque existe um aprendizado que você ainda não concluiu. A hora que você aprender a lição, aquilo para na sua vida. Né? Então, um Saturno na 10, ele indica que você provavelmente se sente sempre insuficiente em relação ao que você tem para oferecer para o mundo. Geralmente isso se manifesta como uma régua muito alta. Você se coloca um padrão de exigência muito elevado. Isso normalmente está relacionado com as suas experiências na primeira infância, tá? Porque todos os nossos karmas, eles são cristalizados do 0 aos 7 anos, tá? Você não precisa relembrar a sua vida passada para entender o seu karma. Tudo o que você traz de outras vidas é cristalizado na formação da sua personalidade do 0 aos 7 anos, nas experiências que você tem com o pai, com mãe, o seu ambiente. Ali vai se cristalizando tudo o que você precisa trabalhar nessa encarnação. Né? Por isso que, geralmente, as terapias, elas focam bastante em você revisitar a sua infância, revisitar suas dores, seus traumas, porque é ali que se cristalizou tudo. Então, um Saturno na 10, normalmente ele indica que você teve um pai muito autoritário, muito exigente. Pode ter sido uma mãe, pode ter sido um tio, alguma figura de autoridade que foi muito exigente, que foi muito massacrante e que minou essa sua confiança no seu potencial de entregar algo para o mundo. E aí você cresce com essa crença de que você é insuficiente, de que você não tem tudo para dar. E aí isso pode se manifestar de N formas. Ou você fica sendo aquela pessoa que vai tentar ser muito perfeito, vai tentar fazer tudo muito direito, isso gera uma rigidez enorme, você vive muito ansioso e tenso, porque por mais que você conquiste coisas, você não reconhece que você conquistou e você fica sempre colocando essa régua muito alta, ou às vezes você nem tenta, você já se sente que você não consegue mesmo e aí você já entrega os pontos, né? E aí fica também se sentindo mal, se culpando, né? Então o Saturno na 10 ele é um ponto a ser trabalhado. Tá? A astrologia não te dá essas ferramentas de trabalho. Por isso que eu desenvolvi o método Astrologia Vivencial. No método que eu faço uso de outros recursos que vão além da astrologia, obviamente, que é a psicologia, que é a espiritualidade. Aí você consegue ter instrumentos para superar esses desafios, né? Mas, por agora, eu estou focando aqui no diagnóstico, te ajudando a enxergar onde tem os desafios. Né? E aí, então, temos também o Plutão na casa 2. O Plutão, onde ele cai no nosso mapa, geralmente ele indica também que a gente vai passar de tempos em tempos por experiências de crise ali, né? Por experiências onde a gente vai, de alguma maneira, perder coisas que são muito importantes pra gente. Para quê? Né? Não é porque o universo está contra você, ai meu Deus, vou perder. É porque ele quer que você aprenda sobre o poder da regeneração, do renascimento,
que você se conecte com um poder que está além de você, que é esse poder que regenera, que transmuta, que coloca algo no lugar, entende? Então, quando você se afina com essa potência maior, você é uma fonte de poder ali, onde quer que esteja o seu Plutão. Mas enquanto você não aprende isso, você vai ficar tentando controlar para evitar a experiência da perda. E aí você só atrai mais perda, e aí você às vezes pode ficar até obsessivo com relação ao poder. Então o Plutão na 10, ele pode indicar também questões distorcidas com o uso do poder que você veio nessa encarnação aprender a trabalhar, ok? Outro ponto kármico é o Quiron. Quiron mostra onde eu tenho uma ferida que eu vim curar. Então o Quiron na casa 10, eu fui ferido em relação a esse assunto da realização profissional. Então pode ser que você tenha tido referências dentro de casa, de pai, de mãe, que sofreram nesse momento de ir para o mundo. Então você tem referências distorcidas, tem referências negativas, ou mesmo você também não se sentiu validado quando você foi fazer as suas escolhas, quando você quis caminhar numa direção, manifestando a sua vocação, aquilo também foi machucado, foi podado. Aí você tem uma ferida ali que você precisa curar. E uma vez curada, esse Quiron na 10, ele pode te trazer um potencial de você ser um grande curador. Inclusive, ter Quiron na 10 significa que você pode trabalhar com cura, né? Mas você primeiro vai ter que ter se curado, entende? Porque o simbolismo do Quiron é o curador ferido. Então, uma ferida que eu tenho em mim e que justamente porque eu tenho essa ferida em mim, eu acabo desenvolvendo toda uma farmacinha para me curar, que depois eu posso compartilhar com o mundo. Entende? Você vê que sempre tem a beleza, sempre tem o outro lado, mesmo nos desafios. Aliás, principalmente nos desafios. Né? Nos desafios que a gente cresce, que a gente se desenvolve. Né? Então não tenham medo dos desafios que aparecem no mapa de vocês, tá? Vamos deixar de lado esse terrorismo astrológico. Né? Vamos focar na versão luminosa. Qual que é a melhor versão possível dessa configuração? Sempre tem. Se você fizer essa pergunta, o universo começa a te mostrar isso. E aí, então, vamos para o último tópico aqui desse episódio, que é quais são aqueles momentos do ano que você pode aproveitar, porque essa área da vida, esta casa 10, ela vai estar sendo ativada. E o que acontece quando essa área da vida é ativada? Você pode colocar em movimento aqueles talentos, aqueles potenciais que você já traz para oferecer para o mundo. São momentos muito propícios para isso. E também, se é uma casa onde tem desafios, você também vai ter oportunidade de superar esses desafios. Na verdade, eu acabei de lembrar agora que eu esqueci de falar do terceiro ponto, que é um indicador de karma também, tá? Quando os planetas que ocupam essa casa 10, eles também estão recebendo aspectos desafiadores, muitas quadraturas, muitas oposições. Nesse caso, também é uma indicação de que tem desafios aí para serem superados. Aí os desafios vão ser específicos do planeta em questão, do signo em questão. Aí precisaria investigar mais profundamente, tá bom? Aí, então, se naquele momento do ano, então os planetas estão passando na tua casa 10 e vão ativar esses pontos que são indicadores de desafio ou de karmas, no caso do Saturno, do Quiron, do Plutão, é isso que vai vir à tona e é uma oportunidade de você crescer e se desenvolver naqueles assuntos, tá? Então, esses ciclos astrológicos que eu vou explicar agora, que vai mostrar, então, momentos do ano em que essa casa 10 está sendo ativada pelo movimento do céu hoje, no seu mapa natal, eles podem tanto ativar potenciais e talentos, como te dar a oportunidade de superação de algumas questões que você trouxe realmente para trabalhar, ok? Então, quais são esses momentos do ano? É importante compreender, né? O que é ciclo astrológico. Então, você tem o seu mapa natal, que é o momento que você nasceu, você teve a sua primeira respirada, o céu ele estava configurado de uma determinada maneira, como se a gente congelasse aquele momento, por isso que a gente pega o horário, a cidade, é um mapa congelado, tá? Só que, obviamente, os planetas continuaram girando. Então, hoje, eles estão num determinado lugar do céu. E aí, a partir desse determinado lugar no céu, eles conversam, eles fazem aspectos, eles transitam pelas casas astrológicas do seu mapa natal. E aí ele vai ativando
diferentes casas, tá? Então, existem determinados momentos do ano em que os planetas estão passando pelos exatos signos que ocupam a sua casa 10. Esses são os momentos que são importantes em termos de ativação. Dependendo do planeta que está fazendo esse trânsito, ele vai ativar de uma determinada forma, tá? Eu vou trabalhar hoje aqui nesse episódio exemplificando os planetas mais rápidos, que se repetem praticamente todo ano. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que você saia daqui em condições de colocar em prática o que eu estou te ensinando. Se eu falar de trânsitos que acontecem a cada 12 anos, ou a cada 28 anos, ou que talvez você nunca nem vai ter na vida, não vai ser de grande ajuda, porque não vai fazer sentido para você nesse momento, né? Mas eles também são importantes, tá? Até porque, nossa, o que acontece a cada 12 anos, é claro que ele tem a sua importância. Mas eu vou focar aqui hoje no Sol, na Lua, no Mercúrio, na Vênus e no Marte. Porque esses sim, todo ano eles transitam pela tua casa 10. A não ser o Marte, que é uma vez a cada 2 anos apenas que ele vai transitar pela sua casa 10. Tá bom? Então vamos lá. Quando o Sol está passando pelo signo onde você tem a casa 10, né, os signos que ocupam a sua casa 10, esse é um dos momentos mais auspiciosos para a sua visibilidade profissional, para as pessoas te verem no mundo. Esse é um período que dura 30 dias, tá? Aproximadamente, depende do tamanho da sua casa astrológica. Normalmente as casas astrológicas, para quem nasceu aqui, na região do Brasil, né, na América do Sul, é de 25 a 30 graus. É o tempo que ele vai transitar na tua casa 10, de 25 a 30 dias. Então você tem esse período do ano que essa área da vida está iluminada, porque o Sol ele ilumina, ele leva confiança, ele leva clareza, ele leva consciência e principalmente ele vai estar iluminando, né, jogando jato de luz no ponto mais alto do seu mapa. Então é um período muito bom para você ir ao público, para você aparecer, para você pleitear cargos de mais autoridade, para você ser visto, para você brilhar. É o momento mais propício do ano para você brilhar. Então, daqui a pouco eu vou explicar para você como que você descobre que mês é esse, porque eu quero que você anote aí na sua agenda, porque isso é legal também em relação ao Sol. Sempre o Sol transita pela sua casa 10 no exato mesmo mês do ano. É diferente da Vênus, Mercúrio, que eles têm uma variação, porque às vezes eles retrogradam em signos diferentes, né? O Sol, ele sempre, então é um negócio que você pode sempre planejar seu ano, que naquele mês você vai fazer alguma coisa relacionada a trabalho para te ajudar a dar um upgrade aí na sua carreira. Né? Já programa a vida para que esse mês seja dedicado a upgrade na carreira, tá? Muito importante. Quando o Mercúrio transitando nessa casa, é um momento onde você talvez vai ficar muito questionador em relação a esses assuntos do teu trabalho, né? E é um momento também que você vai estar muito mais eloquente, muito mais falante, muito mais comunicativo e também buscando aprender coisas que podem melhorar a sua carreira, né? E as pessoas vão estar te vendo também como uma pessoa que talvez tenha algo a ensinar, né? Porque Mercúrio fala de aprendizado, fala de ensino, fala de comunicação, né? Como é a casa 10, que é uma casa de visibilidade, as pessoas vão estar te vendo com essa eloquência, entende? Mas o Mercúrio, a função dele é questionar, é gerar movimento, aquele momento que você fala, nossa, isso aqui não tá bom, deixa eu aprender uma coisa nova para melhorar aqui, sabe? Deixa eu ver o que eu posso fazer diferente. Porque o Mercúrio ele gera movimento, questionamento, tá? Se for a Vênus, é um período também que as pessoas vão estar te vendo como uma pessoa extremamente agradável, extremamente diplomática, uma pessoa mediadora, uma pessoa agradável. E aí isso facilita, isso favorece bons contatos. Momento ótimo para network, ótimo para fazer bons contatos profissionais. Então aproveita, tá? Vê aí quando que a Vênus vai estar passando pelos signos que regem a tua casa 10, porque é um período bem relevante para você. Quando o Marte passa na casa 10, você vai estar com a força do guerreiro ali. É um período super bom para você ser mais assertivo, para você se posicionar,
talvez para você se colocar ali numa postura que você estava ali meio, não sei como falar, é o momento de se posicionar, de ser assertivo, de pedir o que você quer, de ocupar o seu território, de colocar certos limites. Pode também dar uma tendência a você ficar mais bélico, mais competitivo. Tente usar isso construtivamente, uma competição construtiva para você subir um ponto a mais. Você pode ficar mais ousado, você pode querer fazer coisas mais ousadas mesmo, que demandam mais coragem, que demandam mais autonomia. As pessoas podem estar te vendo como uma pessoa com um potencial de liderança, ou você pode ser colocado em cargos de liderança, né? Ser quase que convocado a assumir papéis de liderança, entende? Então, o Marte também ele é muito bom quando ele transita na casa 10, principalmente para você também, parecido com o Sol, pleitear um melhor cargo, aparecer mais, né, se colocar. A energia do guerreiro na casa 10, tá? A Lua, a gente não costuma olhar, né? Porque a Lua é muito rápida. Todo mês ela passa na tua casa 10, fica ali uns 2, 3 dias. Você pode até olhar, mas eu não considero tão relevante. Mas tem um momento, sim, que é muito importante, que é quando o Sol está transitando lá pela tua casa 10, vai ter um momento que a Lua, no seu ciclo mensal, ela vai encontrar esse Sol lá na 10. É a Lua nova, é a lunação que acontece na casa 10. A lunação que acontece na casa 10, anota aí, é o momento mais fértil do ano para você visualizar, plantar sementes, plantar intenções sobre o que você quer colher em termos de trabalho e de realização profissional, tá? Bem importante. Então já anota aí. Como que, agora você deve estar perguntando, né? Meu Deus do céu, deve aqui, como que eu vou saber que datas são essas? Eu quero me programar, eu quero anotar tudo na agenda dessas datas, como que eu faço? Então, para você aprender a fazer isso, porque eu quero que você tenha essa autonomia, aprenda a ver isso no seu mapa, você vai precisar de duas coisas. Primeiro, você vai precisar ter o seu mapa astrológico em mãos e minimamente saber ler que símbolo é cada signo, onde que eu verifico que signo está em que casa, qual que é o símbolo de cada planeta, né? E você vai precisar também de uma tabela para poder acompanhar o movimento do céu ao longo deste ano. Por exemplo, estamos em 2022 agora, né, para você fazer o seu planejamento anual. Então eu tenho um vídeo gravado no meu YouTube chamado tutorialastro.com. Nesse tutorial você resolve o ponto 1, que é você vai ter seu mapa em mãos, você vai saber ler esses símbolos, né? E aí você vai então buscar. Para este episódio de hoje, você vai buscar lá. Deixa eu ver aqui qual que é o signo que ocupa a casa 10, que grau que ele começa, até que grau ele vai, tem planeta aqui, não tem, é planeta kármico, não é, esse planeta que ocupa aqui tem muita quadratura e oposição, não tem, né? Isso que você precisa entender para que você coloque em prática tudo que eu falei até agora, tá? E aí, no meu grupo do Telegram, que no meu Instagram tem um link na bio para você fazer parte desse grupo, lá você vai acessar esta tabela. Essa tabela está falando da entrada de cada um dos planetas em cada um dos signos. Aí você consegue ver que mês que ele vai estar transitando em cada signo e você consegue fazer o seu planejamento, tá? Porque é muito importante que você coloque em prática tudo isso que você escutou até agora, para que isso aqui não fique mais uma informação jogada ao vento, né? Para que essa informação se transforme em conhecimento, entende? Para que essa informação se transforme em conhecimento, você precisa colocar em prática, usar isso na sua vida. Então eu espero de verdade que você coloque em prática esse ensinamento, tá bom? Outra forma também de você acompanhar esses ciclos do céu é você me acompanhar nas minhas lives de segunda-feira. Toda segunda-feira às 8 horas da noite eu faço a vivência astrológica da semana. O que é isso? Eu falo sobre todos os aspectos que estão importantes no céu naquela semana. Então, quando tem mudança de planeta de signo, eu falo as lunações, a fase da lua. E aí, se você tem o seu mapa em mãos, você vai aproveitar muito mais essas lives, porque você vai começar a entender como que isso está funcionando no seu próprio mapa. Porque nessas lives eu falo de uma maneira mais genérica. Mas você que me assistiu até aqui, está demonstrando que você está querendo se aprofundar no seu conhecimento da astrologia, não é mesmo? Então você já vai conseguir aproveitar num outro nível as informações da vivência astrológica da semana. Então eu te convido a estar comigo toda segunda-feira ao vivo. A gente sempre faz uma vivência no final
porque eu passo essa parte da informação, né, do céu da semana, mas depois a gente medita, a gente visualiza, a gente entra em contato com essa energia para que essa assimilação ela saia também apenas do plano mental e possa se tornar mais prática, possa se tornar mais vivencial, ok? Então, é isso. Na sexta-feira eu vou fazer uma live para responder as dúvidas que pode ser que você tenha tido até aqui, tá? Então, deixa sua dúvida aqui embaixo desse vídeo, deixa seu comentário, me conta o que você achou, os insights que você teve, como que foi isso para você, tá? Na live de sexta-feira eu vou priorizar responder as dúvidas de quem deixou sim o comentário aqui, tá? Às vezes durante a live as pessoas ficam colocando várias dúvidas, fica muito difícil para mim responder todo mundo ali na hora. Mas você colocando aqui embaixo, você vai ter prioridade, eu vou responder sua dúvida lá ao vivo, tá bom? Então é isso, fica de olho aqui porque ainda tem mais 4 episódios dessa série que tá incrível e a gente vai se vendo então nos próximos vídeos. Super beijo, namastê!